escrever sobre uma missão que Deus deu a Samuel. Ele deu uma missão: olha, Samuel, você vai à casa de Jessé. E lá você vai ungir o novo rei de Israel. A palavra de Deus vai falar que quando Samuel chegou lá, Samuel olhou para os homens mais fortes que tinha naquela casa. E ele olhou os primeiros e falou: Senhor, deve ser esse daqui. O Senhor falou assim: ó, calma, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. E ele pergunta a Samuel, pergunta a Jessé: Jessé, todos os seus filhos estão aqui? Não. Tem um que é pastor. Então manda chamar, que não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Amém. Talvez você não perceba uma coisa. O Deus que opera nas nossas vidas não é um Deus de mero acaso. O Deus que trabalha nas nossas vidas não é um Deus que usa a ocasião, não. É um Deus que tem direcionamento. Aleluia. Ele tem propósito. Ele tem um caminho já traçado. Ele não é aquele que vai andando, se acontecer, aconteceu. E o mais engraçado é que Samuel vai ungir Davi como rei. Só que a palavra de Deus fala que depois daquilo, as coisas para Davi começou a voltar a mudar. Davi volta a ser rei, mas foi ungido a ser, primeira coisa, ungido a ser rei, mas volta para o pasto. Davi foi prometido rei de Israel. Só que nesse primeiro momento, o espírito que habitava em Saul sai de Saul. E Davi vai para o palácio para começar a manifestar a presença de Deus e expulsar espíritos malignos que estavam sobre o governo daquela cidade. A segunda coisa que nós vemos, que depois que ele é ungido, escolhido do Senhor, um gigante se levanta e blasfema contra um exército. O exército de Deus. E quando Davi chega lá, tinha vários guerreiros, homens valentes, homens treinados. E um pastor se coloca na brecha. Um pastor de ovelha. E quando o gigante se levanta contra ele, a palavra que Davi tinha não era de medo, não era de vergonha. Davi vai falar com ele: você vem contra mim com espada e lança. Agora eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. O Deus de Israel. Só que não para por aí. Saul oferece a própria armadura dele. E Davi não tinha nem condição de vestir sua armadura, nem de empunhar uma espada. Mas aquilo que ele profetizou, que não era na força dele, mas era em nome do Senhor, Davi teve vitória. Deus estava com Davi. Daquele momento em diante, um menino, um rapaz, que não tinha condição de empunhar uma espada, agora começa a fazer o quê? Comandar o exército de Israel. Talvez você não está entendendo ainda. Não conseguiu enxergar onde nós vamos chegar. Mas o coração é grande. Exato, meu irmão. Você, cada um de nós estamos aqui, não é por uma mera coincidência. Sim. Deus não te tirou da sua casa, Deus não te escolheu, Deus não se manifestou a palavra dele na sua vida. Não é para você ter medo, não é para você ter vergonha. O Senhor não incumbe isso na nossa vida. Ele quer manifestar a nossa vida, a graça e a misericórdia, o poder dele na nossa vida. Só que espírito de medo, espírito de vergonha, espírito de timidez não tem lugar quando você tem fé naquele que te levantou. A gente tem que entender que não é sobre uma palavra, é sobre aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Deus nunca chamou a gente para a gente ter uma vidinha simples. Ele chamou a gente para poder viver coisas novas. E durante toda a vida de Davi, se levantava perseguições, batalhas. O próprio Saul
se levanta contra Davi. E o Senhor estava com Davi. Davi não tinha guerreiro para guerrear. E o Senhor levantou os seus valentes. Sabe, muitas das vezes quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos ver pessoas falhas, pessoas quebrantadas. Muitas das vezes nós achamos que nós não temos condições de nada, porque nós estamos contando com as nossas próprias forças. Recebemos uma palavra de Deus e achamos que não temos condições de fazer aquilo que Deus prometeu. E a grande realidade é que nós mesmos não temos. Quando nós não temos fé para crer naquilo que o Senhor despertou na nossa vida. Essa palavra talvez você vai achar que é uma palavra para te encorajar. Não, é para você ter fé naquilo que o Senhor te chamou para fazer. É não ter espírito de medo. Se levantar, águias de Cristo, você é referência aonde você anda. Não só dentro do seu motoclube, mas dentro da tua igreja. A presença de Deus tem que se manifestar no teu serviço, dentro da sua família. Amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Amar os nossos filhos. Cuidar da nossa família. O Senhor está falando hoje conosco. É sobre fé. É sobre acreditar no que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. A gente ouve falar que Davi é um homem segundo o coração de Deus.